Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos prosperar? Vamos aprender. E hoje eu vou contar sobre o que está acontecendo no meu trabalho, a minha postura, o que eu estou fazendo para você aprender a andar em verdade e em justiça, tá bom? Porque tem muita gente, tem muito cristão, tem muita gente que está caminhando no caminho da verdade, no caminho da justiça, no caminho da fé, no caminho da palavra de Deus que leva à salvação, mas ela não está sabendo agir, não está sabendo se comportar na prática quando vem as adversidades, tá bom? Por vários motivos, por medo, por insegurança, né, por ingenuidade, por inúmeros motivos que eu não sei, mas a pessoa sabe e ela vai descobrir. Vamos lá. A palavra de Deus diz assim: buscai o reino de Deus, buscai o reino de Deus, o reino dos céus, né? E a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Então, o que é buscar a justiça de Deus? Buscar a justiça de Deus é praticar a palavra de Deus. Buscar a justiça de Deus não é você querer buscar a justiça desse mundo. Não é buscar a sua justiça. Entende? Não é quando você se sente injustiçado que você quer fazer justiça com suas próprias mãos. Não. Buscar a justiça de Deus é praticar a palavra de Deus. Aí vai acontecer justiça. Porque imagina se José fosse buscar a justiça com as próprias mãos. Imagina se Sadraque, Mesaque e Abednego fosse buscar justiça com as próprias mãos. Se Daniel fosse buscar justiça com as próprias mãos. Entende? Eles não tinham encontrado justiça. Mas por eles obedecerem à palavra de Deus, serem fiéis a Deus, mesmo sendo injustiçado, a justiça de Deus chegou na vida deles em meio à adversidade. A justiça de Deus chegou em Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. A justiça chegou para Daniel dentro da cova. A justiça chegou para José dentro da prisão. Entende? E eu estou trabalhando em uma empresa tem 3 anos. Para encurtar, nesses 3 anos, eu tenho, assim como a palavra de Deus diz, trabalho como se fosse para o seu Senhor. Então, eu trabalho não para o meu patrão, eu trabalho para mim mesmo e como se fosse para o meu Deus. Em verdade, em honestidade, fazendo além das minhas obrigações. Sendo que o meu patrão, assim como o patrão da maioria, que talvez pode ser assim também o seu, ele não reconhece, né, os funcionários, ele não reconhece o trabalho, né, e nem muito menos vive em justiça. Tipo assim, coisas básicas, mínimas, que era para ele estar fazendo para seus funcionários, ele não faz. Ele não faz, até perante a lei. Por exemplo, bebedouro, que toda empresa tem que ter bebedouro, né, para o funcionário. Eu trabalho em um posto de gasolina, por exemplo, lá não tem bebedouro para os funcionários. Eu já falei para ele, poxa, compra um bebedouro, coloca numa salinha lá. Ele não compra um bebedouro para o funcionário porque ele pensa que os funcionários vão servir água gelada para os clientes. E como tem uma conveniência, ele quer que todo mundo compre. Então, alguns funcionários compram água na conveniência para poder beber e outros trazem de casa. Com muito custo, os funcionários compraram uma geladeira velha e colocou dentro lá do estoque para estar trazendo água de casa e gelando dentro da geladeira.
Entende? Olha a injustiça que o trabalhador sofre. E isso eu já falei com ele. Chove muito no posto de gasolina aqui, que é um litoral. Eu falei, poxa, tem que ter capa de chuva. Compra a capa de chuva para os funcionários, né? Ele não comprou. O funcionário tem que trazer vir com capa de moto. E quem não tem moto, ele se molha, enfim. E o tempo vai passando e eu fazendo além da minha obrigação, como frentista, aprendi a mexer no caixa, aprendi a receber o combustível, aprendi a como lidar com o cliente, a resolver problema. Frequentemente agora, para quem trabalha em posto de gasolina, geralmente erra o combustível, entende? Principalmente quando tem pouco funcionário e muita demanda de cliente. E graças a Deus o erro foi comigo. Graças a Deus. Por quê? Muitos frentistas já tinham errado. E o que acontece? Nessa empresa que também não é justo. O frentista errou o combustível, o carro não pode sair, né? Lógico, tem que arrancar todo aquele combustível. O que se fazia quando era uma picape, um carro novo que não dá para tirar o combustível só tirando o tanque? Vem o seguro, leva o carro, faz todo o serviço e vem a conta para o posto. O posto vai, paga o cliente e o posto desconta valor integral do funcionário, como eu já vi acontecer lá, funcionário pagando 5 mil reais, 3 mil reais, 2 mil reais de prejuízo, de um erro, de uma falha que ele cometeu trabalhando dentro de uma empresa onde tinha que representar ele e não representa. Entende? E tudo isso eu falo com o meu patrão. Falei, pô, cara, isso não tá certo, isso não é justo, enfim, né? Porque da mesma forma que ele quer justiça, né, nós também buscamos justiça. Aí tá. Então, isso gerou um desconforto para ele. Eu estava trabalhando tão certo que ele me chamou para conversar e para dar vaga de gerente. Por quê? Porque não tinha gerente lá no posto e nem tem. O gerente é ele, que é o dono, e o gerente, entre aspas. Sendo que eu falei para ele, ó, eu posso até ser, não tem problema, mas o meu modo de trabalhar é diferente do seu, né? Não vai ter como eu trabalhar do jeito que você trabalha. Muita coisa vai ter que mudar. Resumindo, aí que ele não quis mesmo me chamar para perto. Por quê? Porque não é vantajoso para ele, não é vantajoso para ele mudar, não é vantajoso para ele agir certo, correto, perante a lei do homem. Eu não estou nem falando perante a lei de Deus, não. É perante a lei do homem, entende? Conversei com ele também sobre o jeito dele, que ele chega na empresa, não dá bom dia para ninguém, boa tarde, não fala nada, entra no escritório e só dá bronca, né? Antes ele gritava com as pessoas, ele gritava, de repente você está trabalhando com alguém assim, que ele te grita contigo, isso está errado, pessoal. Você não pode permitir, entende? Porque se você permite, você é conivente com o erro daquela pessoa. Você tem que alertar e falar com ela que aquilo está errado. O modo que ela vai reagir depois, o problema é dela. O problema é dela. Então teve uma ocasião que ele me chamou e chamou um funcionário mais antigo, né, que, entre aspas,
Na ausência dele, estava como gerente, mas não é gerente, entende? Não recebe como gerente, não está na carteira, é só mesmo né, alguém ali para estar... Beleza, chamou eu e ele e começou a gritar sobre erros, né, que sempre acontecem dentro de um local de trabalho. Na hora que ele deu uma respirada, eu falei, opa, peraí, não, tem coisas aí que você está falando que você está certo, beleza, mas não precisa gritar. Abaixa o tom, fala direito, porque você está falando com homens. Tem 3 homens dentro dessa sala aqui, não precisa gritar. Nem minha mãe gritava comigo. Entende? Então, se eu errei, se nós erramos, não tem problema. É só você falar aonde que a gente errou, que a gente vai consertar. Não tem problema. Entende? Então, fala direito. Aí ele caiu em si. Por quê? Até isso tem lei. Entende? Patrão nenhum pode se exaltar, levantar a voz, ser agressivo, grosso com o funcionário. E quantos funcionários permitem isso por causa da necessidade? Entende? Então ele não busca justiça. Ele não busca justiça. Buscar justiça não é você orar pedindo a Deus justiça. Buscar justiça é você se impor diante de algo errado que está diante de você. O mal vence quando o bem se cala. E se eu ficasse lá calado? Não, pô. Ele tinha que saber que ele estava errado. Entende? E muitos têm medo. Então, você não pode ter medo de ser mandado embora, medo de buscar justiça, medo, por exemplo, seria errado se eu gritasse com ele também. Seria errado se eu exaltasse a minha voz também. Seria errado se eu fosse grosso com ele também. Aí eu perderia a minha razão. Mas, como eu falei com ele de um jeito que tem que se falar, pô, então ele, tá bom, Leandro, tá bom. Então, obrigado, pode sair. Aí eu saí da sala dele e ele continuou gritando com o outro funcionário lá que ele já estava acostumado. Mas pelo menos ele já ficou sabendo que ele estava errado. E comigo nunca mais gritou. Pelo contrário, até por favor pedia. Então, eu cheguei para ele e conversei sobre isso. Falei, poxa, você vem aqui no posto, você quer que eu e os seus funcionários tratem bem os clientes, dê bom dia, boa tarde, faça um bom atendimento, e você mesmo não faz isso. Você mesmo não faz isso com seus funcionários. Como que você acha que seus funcionários se sentem, pensam ao seu respeito? Entende? Cara, é só você dar bom dia. O teu dia pode não estar bom, como muitas das vezes o dia dos seus funcionários também não está. Mas é só você dar um bom dia, pessoal. E depois você vai tratar dos afazeres. Se alguém fez alguma coisa errada, você chama lá na sua sala e você conversa, você orienta. Teve outra conversa com ele que foi assim. Lá na conversa eu falei assim, poxa, se você não ensinar, não vai ter como a pessoa saber e aprender, porque eu nunca tinha trabalhado em posto de gasolina, então tinha coisas que eu não sabia, mas como eu sou muito proativo, eu ia lá e fazia, eu errava fazendo, entende? Já que ninguém fazia, eu errava fazendo, porque é fazendo que se aprende. Então tinha algumas coisas que não era errada, mas não era do jeito dele, não era do modo dele, entende? Tinha que ser do jeitinho dele. Você conhece gente assim? Patrão assim? Que você faz o certo, mas o teu certo não está certo porque não fez do jeito dele. Tem que ser do jeito dele. Então, ele estava lá, não, tal, meio que me dando uma bronca, né? Mas
educadamente, tal. Eu cheguei para ele e disse assim, ué, mas se você não me ensinar, como que eu vou saber? Me ensina então, do modo e do jeito certo. Ah, mas se eu ensinar, eu vou estar me... Tacou-lhe um palavrão. Se eu ensinar, eu vou estar me ferrando, me prejudicando, né? Falei, não, cara. Pelo contrário, você se prejudica quando você não ensina. Porque como que a pessoa vai saber o que você quer? Como que você quer? Do modo que você quer. Se você pede para a pessoa fazer e não explica o como. Se ela nunca fez. Entende? Então, não. Você tem que ensinar sim. É obrigação sua ensinar. Porque se você não ensinou, você não tem obrigação nenhuma de cobrar, cara. Aí pensa no nervoso que o cara fica. Mas eu ensinando para ele, pô. Entende? Resumindo, 3 anos trabalhando lá assim, né? Aí chegou numa ocasião, há pouco tempo agora, que eu errei. Tem menos 2 funcionários, por causa que está de licença médica, então quanto menos funcionário, mais trabalho. No posto de gasolina, para quem já trabalhou, são 3 ilhas com 2 bombas cada, então tem hora que para ali 6 carros, 8 carros, e para 2 frentistas atenderem. Então, o que é feito? Você coloca o bico para abastecer um carro, vai atender outro, e faz a mesma coisa e vai atender outro. Então, é mais ou menos 3 carros que você está atendendo ao mesmo tempo. E nessa chegou uma picape S10, que vai diesel, S10 nela, uma picape nova, completa com diesel S10. E eu, naquela correria, né, ouvi o diesel S10, mas como fica muito perto os bicos, e eu não tive a atenção, por causa da preocupação com outro carro, que já tinha terminado e eu tinha que terminar o abastecimento, peguei a primeira bomba lá do diesel que estava na minha frente, pum, botei para completar e saí. Nessa que eu voltei, o cliente viu que era diesel comum e eu percebi também que era diesel comum. Falei, caramba. Pum. Aí o cliente, não pode, diesel comum. Resumindo, eu falei, amigão, a gente vai resolver. O cliente ficou nervoso, eu falei, calma, a gente vai resolver. Mas vai ter que tirar, eu falei, vamos colocar ela ali na troca de óleo. Aí o cliente ligou o carro, nesses casos não era nem para ligar o carro, né, mas ele ligou o carro, colocou lá na troca de óleo. Eu comecei a me informar se tinha... se danificava a mistura, né? Eu vi que a mistura de diesel, ela cria uma geleia, se ficar muito tempo ali, naquele compartimento, que pode entupir o filtro e o bico injetor, né, da bomba. Falei com o mecânico falou, ó, se o carro pegou, tá ligando normal, não tem problema, pede para ele ir embora. Depois é só ele completar com diesel S10. Vai ter problema se isso for recorrentemente, muito tempo, e esse diesel ficar misturado por muito tempo. Como ele vai viajar, né, já vai queimar logo esse combustível, não vai ter problema, né? Eu falei lá para o cliente não quis ouvir, ele quis falar com o gerente. O gerente é o dono do posto, entre aspas, que quase nunca está no posto, né? Eu falei com o funcionário mais antigo lá, ele não quis tomar a frente, né? Aí eu falei, caraca, olha só, o camarada fica aqui, ó, vendido, perdido, se acontece algum problema. Como eu tenho um pouco de conhecimento, né? E tenho um primo que é mecânico, eu liguei para ele, falei, ô primo, você pode vir aqui me ajudar? Porque não dava para retirar o combustível no modo tradicional, pela mangueirinha ou por baixo, teria que arriar o tanque todo. E o cliente, relutante em não ir embora,
Você vai dar a garantia do meu motor e do carro, esse carro custa 200 mil reais e não sei o que. Eu falei, calma, senhor, eu não vou dar garantia para o senhor porque eu não sou dono do posto, nem muito menos mecânico, né? Eu poderia muito bem falar, vai, mas eu não tenho a condição disso. Se eu fosse dono do posto, né? Ou o mecânico, enfim, eu dava a garantia e tá tranquilo. Liguei pro meu patrão, expliquei a situação para ele por telefone, né? Ele falou, Leandro, não, fala para ele ir embora, não sei o que. Eu falei, tudo que você tá falando para mim, eu já pesquisei e já falei para ele. Mas ele não quer ir embora, ele quer tirar o combustível e ele quer a garantia. Falei, você quer falar com ele pelo telefone e dar a garantia para ele que não vai acontecer nada no carro dele? E se acontecer, você vai assumir? Olha que patrão legal. Olha que patrão, sabe, da hora. Não. Resolve aí, Leandro. Entende? Olha só. Como eu tinha dito para ele, eu já liguei pro meu primo que é mecânico, ele tá vindo aqui e a gente vai tirar o tanque e a gente vai resolver. Então resolve aí, Leandro. Tira o tanque. Tipo assim, tirou a responsabilidade que é dele, porque o posto é dele, o funcionário é dele. Tirou a responsabilidade, entende? Por mais que o erro tinha sido meu, a responsabilidade é dele. Tirou a responsabilidade dele, não quis assumir, nem para falar pro camarada ir embora, né? Deixou na minha mão para que eu viesse resolver. O meu primo veio, eu demorei 3 horas para tirar o tanque, tirei todo o combustível, todo o combustível misturado, né, que tinha metade do tanque, foi 33 litros de diesel comum e misturou com o que já estava lá, tanque cheio. Então deu 79 litros de diesel misturado. Nessa, para tirar, houve perda de uns 3 litros ou 5 litros que caiu. Bota aqui, ficou 70 litros de diesel misturado, mas limpo. Eu tirei bonitinho com a mangueira dentro de um galão limpo de 50 litros. Ficou lá. Empurramos o carro do cliente até a bomba, abastecemos com diesel correto. S10 deu R$538 de diesel. E ele foi embora. O cliente foi embora, né? Aliviado. E eu liguei para o meu patrão, falei, tá resolvido, já tiramos. E o que vai resolver com esse diesel aqui? Né? O que vai resolver? Eu perguntei para ele, volta para a bomba ou não, porque são só 33 litros de mistura dentro de um tanque que tem 20 mil litros. Eu creio que não vai dar muita diferença. Eu não sei se pode, se não pode. Aí ele, não, Leandro, eu vou ver. Não me deu nenhuma resposta se podia, se ia ou não. Aí eu, tá bom. Fechou. O dia passou, outro dia ele não foi no posto. No outro dia ele foi no posto, mas eu tô trabalhando, não me chamou, não falou nada. E eu falei, cara, o cara não me chamou, não falou nada para conversar sobre o ocorrido, sobre o que vai fazer com aquele diesel lá. E nesses R$538 de diesel que abasteceu o carro, ele fez vale para mim. Resumindo, eu ia pagar. Aliás, eu já tinha até pago, porque fez um vale. E eu pensando, cara, eu vou ficar no prejuízo de R$538. Não tive auxílio nenhum, ajuda nenhuma. Falei, pô, isso não é justo, isso não tá certo. Aí tá. Beleza. Aí eu liguei para ele de novo, pro meu patrão, porque ele quase nunca tá lá e o horário não coincide. Como eu tô na escala do horário da tarde, ele vem de manhã, fica um pouquinho e vai embora e eu não vejo mais. Eu não vejo ele lá. Aí
eu liguei para ele de novo e falei, e aí, já resolveu? Vai voltar o diesel para o tanque ou eu posso vender? Porque eu não vou ficar no prejuízo, eu vou vender esse diesel. Ele, não, Leandro, vou ver e já te falo. Beleza, passou mais um dia, 2 dias e nada. Falei, não, eu não vou ficar na dependência de um cara que não tem a responsabilidade nem com o funcionário dele, nem com o posto que ele tem, além do mais, com o meu prejuízo. Então, como lá no posto sempre tem uns caminhões antigos, velhos, que abastece frequentemente, e o camarada chega assim, eu pergunto, é diesel comum ou S10? Qualquer um, tanto faz. Tem hora que coloca S10, tem hora que coloca o comum. Aí eu, resumindo, anda até com óleo de cozinha, eu acho que se colocar. Aí eu cheguei pro caminhoneiro e falei, expliquei para ele a situação, aconteceu isso, eu tô com 70 litros lá de diesel misturado, se você quiser levar, eu vendo até mais barato, enfim, fiz um preço um pouco mais em conta, porque eu achei justo, e ele aceitou na hora, não, claro, dá lá, né, porque eu fiquei na dúvida, eu falei, poxa, eu não sei se ele vai voltar para o tanque ou não, e se voltar para o tanque, se vai me ressarcir ou não, entende? Então eu já vou resolver logo. Cheguei, liguei para o meu patrão para falar que eu iria fazer isso, ele não atendeu. Então eu cheguei lá e coloquei o caminhão fora da bomba, no pátio do posto, peguei o galão que estava lá na troca de óleo, e joguei para dentro do caminhão. O camarada me deu uma parte do dinheiro, ficou para dar outra e foi embora. No outro dia que eu fui trabalhar, aí o meu patrão já estava lá, ele viu com certeza ele ficou sabendo de tudo, ele me chamou lá na sala dele, o caixa do dia, e o funcionário mais antigo, que era, entre aspas, o gerente que estava lá no dia. Aí ele chegou e falou, Leandro, o que você fez com aquele diesel? Falei, eu vendi. Eu até te mandei uma mensagem falando que eu já tinha resolvido, que eu já tinha vendido. Mas tu vendeu para quem? Falei, eu vendi para um caminhoneiro, né, para um cliente lá e tal. Aonde? Falei, aqui no posto. Você não poderia ter feito isso. Eu falei, mas por quê? O diesel era meu, eu paguei pelo diesel. Você não disse que ia resolver, você não falou nada para mim. Entende? Eu já resolvi. Não, você não poderia ter feito isso no meu posto. Você não poderia ter feito esse procedimento no meu posto. Aí que eu entendi, falei, caramba, é mesmo. Tipo assim, o meu erro, que foi ter vendido o que ele vende no estabelecimento dele. Realmente isso é antiético, é errado, né? Mas na hora eu nem atentei. Eu queria tanto resolver o meu problema, que ele não estava se disponibilizando para resolver, que nem atentei. Aí ele disse, isso não pode, não era para você ter feito isso, e não sei o quê, e quem deixou, e quem permitiu. E eu falei, primeiro eu não pedi nada para ninguém, né? Você não estava aqui, eu não pedi nada para ninguém. O diesel era meu. A única coisa que eles tinham falado comigo é que você queria que colocasse a bombona para fora, porque a bombona estava dentro da troca de óleo. Ele queria que colocasse para fora. Eu falei, tá, mas vai colocar para fora para quê? Né? Eu não tinha nenhuma informação, eles não me falaram o porquê, o para quê, você não me disse.
Falei, não, eu não vou colocar a bombona para fora. O que vão fazer com a bombona? Entende? Não, a bombona é minha, deixa ela lá. Como você não me deu nenhuma resposta, nem ninguém, então eu fui e vendi. Resumindo, ele foi falando lá os termos técnicos, mas que não pode, eu ia analisar o diesel antes, eu ia isso, eu ia aquilo, e eu ia fazer. Eu falei, não, tá bom, cara. Resumindo, você está suspenso. Você está suspenso. Eu falei, eu estou suspenso? Você está suspenso por essa atitude. Falei, tudo bem. Quantos dias? Aí ele, 1 dia. Falei, tá, eu saí meio que indignado, né? Revoltado, falei, caraca, eu errei, resolvi o meu erro, não dei problema nenhum para ele, sabe? E ainda está sendo suspenso, cara, por vender algo que é meu, erroneamente dentro do estabelecimento dele. Tá. Não achei justo a suspensão, mas pela lei, né, eu não poderia ter feito isso, então tem uma justificação. É justo, né? Tudo bem, eu não reclamei nada e saí. Aí no outro dia, eu vou trabalhar, ele vem com o papel da suspensão para mim assinar. Aqui, Leandro, assina aí. Aí eu peguei o papel da suspensão e fui ler. Nessa que eu tô lendo, é isso que eu quero ensinar para vocês. Muita gente, ela não lê aquilo que ela assina. Muita gente, às vezes por causa que tem uma autoridade, tem um patrão, ela logo obedece de cara. Ela assina, ela aceita, sem ela pensar nas consequências e muitas das vezes que ela está prejudicando a ela mesma. Porque você não sabe a índole das pessoas. Porque quando Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles oravam todo dia, né? O rei foi persuadido a fazer um decreto para ninguém orar. Entende? Então, muitas das vezes, os patrões, as autoridades, são persuadidas por alguém ou por algo, por espíritos ruins, para te prejudicar. E se você não estiver atento, filho, você vai se curvar. Então, naquela época, todo mundo tem que se curvar diante da estátua. E não pode orar, tem que adorar, enfim. Resumindo, o rei era uma autoridade. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não obedeceram. Por quê? Porque eu vou ensinar para vocês. Autoridade, toda autoridade é constituída por Deus. Mas a autoridade, não a pessoa. É a autoridade que está sobre ela, que está com ela. Ela pode muito bem fazer mau uso daquela autoridade. Ela pode muito bem fazer um mau uso usando a autoridade que é de Deus para benefício dela mesma, para prejudicar os outros. Então, nesse sentido, não deve ser obedecida. Por mais que ela é uma autoridade, toda autoridade é constituída por Deus. Sim, o cargo, o título, o poder, não a pessoa que está usando. Entende? Então, a autoridade não deve ser obedecida quando ela é abusiva, quando ela é mau uso. Entende? Foi isso que Sadraque e Abednego fizeram. Eles não obedeceram à autoridade. Mas quando não obedece à autoridade, sempre tem uma consequência. Qual foi a consequência de não obedecer o rei? A se curvar diante de outros deuses. Jogar na fornalha. Mas o que Sadraque e Mesaque e Abednego disseram? Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Pode jogar, porque se curvar diante a uma autoridade abusiva, eu não vou. E eles honraram a maior autoridade, que é Deus e a justiça. Entende? Então, aconteceu a mesma coisa lá no meu serviço. Ele queria que eu assinasse. Eu li o papel e lá estava escrito que
suspenso por medida disciplinar, que eu não obedeci uma ordem direta dele. Eu fui avisado 2 vezes e não obedeci, por isso que eu estava sendo suspenso, e na próxima vez era por justa causa. Eu falei, não foi nada disso que você falou comigo, não foi nada disso que realmente aconteceu. Eu simplesmente fiz algo que não deveria e nem sabia, né? Eu peguei algo que era meu e fiz o procedimento dentro do seu estabelecimento. Eu não te desobedeci. Você não falou para mim não fazer. Ninguém me explicou que isso era errado. Entende? Eu fui saber depois. Você não vai assinar, não? Falei, não. Eu posso assinar por você. Falei, tá bom. E logo depois ele disse, eu vou mudar o seu horário. Meio que, vamos dizer assim, vai mudar o meu horário para me prejudicar, né? Não sei. Aí tá. Moral da história. Eu tô lá, dentro da fornalha, né? Com uma suspensão. Não sei como vai ser as cenas dos próximos capítulos. Eu não sei como vai ser a atitude dele, porque a atitude das pessoas não importam, sabe? Mas a sua importa. A sua atitude importa. Imagine se eu tivesse concordado com a inverdade que estava escrito naquele papel. Imagine se eu tivesse... Entende? Então, quando você concorda com a injustiça que fazem contra você, você está aceitando. Entende? Você não pode concordar e tem que se impor. Tem que ter postura. Quem vai fazer justiça é Deus. Eu poderia muito bem ir buscar justiça com as minhas próprias mãos, né? Eu vou no Ministério de Trabalho, eu vou buscar bem o meu direito, eu vou denunciar ele por causa de muitos erros, falhas e negligências que ele está fazendo, né? Ameaças que ele faz. Muitos patrões trabalham com ameaça. Guarda isso, muitos patrões trabalham com ameaça. Se você não fizer, você vai ser mandado embora. Se você não fizer mais, você vai ser mandado embora. Se você isso, a sua batata está assando, você toma cuidado e não sei o quê. Enfim, graças a Deus, eu não ouço essas ameaças, porque na primeira eu já corto. Que nem ele lá. Leandro, se dependesse das pessoas aqui, eu já tinha te mandado embora. Porque isso, você tá diferente, você tá assim, querendo que eu fizesse além do que é devido, do jeito dele, sabe? Sem remuneração, sem receber. Tem muitos patrões assim, que quer que você faça e não ganhe nada. Aí não, pô. Aonde está a justiça? Aí ele falando, eu falei, primeiro, cara, eu trabalho aqui não porque eu somente preciso, não, mas é porque eu quero. Eu poderia estar trabalhando em outro lugar. Eu trabalho aqui porque eu quis. Entende? Porque eu aceitei. Entende? Eu preciso de você assim como você precisa de mim. Eu trabalho não somente para você, eu trabalho para mim. Entende? Então, se estão falando mal de mim, esse problema é deles. Para mim são fofoqueiros. E pior é quem ouve fofoca. Porque se estão falando mal de mim, é o que falaram e quem falou. Porque para mim poder me defender. Entende? Você não pode tomar uma atitude baseado no que fizeram. Falaram de mim. Ninguém pode me prejudicar além de mim mesmo. Entende? Eu estou trabalhando direito. Você tem alguma coisa contra o meu trabalho aqui? Aí ele, não. Eu falei, então,
Eu estou pouco me importando com o que estão falando de mim. De verdade. E eu fico admirado você dando ouvido a essas pessoas. Aí, entendeu? Ele tentou me ameaçar para mim. Eu falei, não tem problema não. Eu não tenho problema nenhum em ser mandado embora, não. De verdade. Não tenho problema nenhum em ser mandado embora. Entende? Se ser mandado embora aqui, outra porta vai se abrir, cara. Resumindo, então, não teve mais ameaça. Não teve mais nada. Por quê? Porque não tem medo. Entende? Eu preciso do trabalho, mas eu não dependo dele. Simples assim. Então, mas eu fico vendo ele ameaçando todo mundo. Ameaçando, todo mundo com medo. E eu não tenho medo. Aí tá nessa condição. Resumindo, eu querendo que o camarada ele haja certo, faça o correto, pro bem da empresa dele mesmo, pro bem dele mesmo, pro bem dos funcionários, porque os funcionários trabalhando livremente, sabe, com a mente em paz, sem ameaça, com tudo ali, com o básico que eles precisam, eles vão produzir mais ainda. Mas o camarada não faz o mínimo esforço para ele investir no que ele tem. Pelo contrário, o que ele puder tirar do pouco que o outro tem, que é o funcionário, ele tira. Que nem ele tirou um dia de trabalho meu. Tirou um dia de trabalho meu e ainda me deu uma suspensão, que era simplesmente ele ter conversado comigo. Mas isso é ego ferido. Sabe quando é ego ferido? Quando a pessoa é orgulhosa e ela tem o ego ferido, é porque ele é o patrão, é porque ele está no poder, é porque não está fazendo tudo do jeito que ele quer, mas de uma forma errada. Se fosse certo, beleza, mas de uma forma errada não. Então tem muitos cristãos que eles estão errando porque estão obedecendo autoridades que estão fazendo mau uso da autoridade que têm. Estão fazendo mau uso. Eu poderia muito bem fingir, né? E ir na onda dele, fazer tudo do jeito dele e virar um gerente. Eu poderia muito bem jogar de lado a verdade, jogar de lado a justiça, jogar de lado, sabe, aquilo que é o certo a se fazer, o correto, e tá lá fazendo tudo o que ele quer para ser um gerente, ganhar mais, ter um status, uma posição, vamos dizer assim. Mas e aí? Para quê, irmão? Para quê? Entende? Então tem horas que é melhor você perder. Tem horas que é melhor você ser injustiçado. Porque Deus, ele faz justiça em meio às injustiças. Entende? Porque não tem como você ver a justiça de Deus se você não andar justo. Não tem como você ver a justiça de Deus se você fazer justiça com suas próprias mãos. Entende? Não tem como. Por quê? O que eu mais quero é crescer. O que eu mais quero é produzir. O que eu mais quero é ajudar. O que eu mais quero, sabe? Poxa, mas não do modo errado. Não do modo errado. Como eu já tinha falado com ele. Falei, eu até aceito ser gerente, mas muita coisa vai ter que mudar. Muita coisa vai ter que mudar. A gente vai ter que conversar muito antes. Aí ele não gostou, não. Tipo assim, eu dizendo que ele ia ter que mudar. Assim são as pessoas que, infelizmente, elas têm dinheiro, elas têm poder, elas têm título, elas têm cargo,
elas têm alguma coisa, uma autoridade, mas elas não honram a autoridade que elas têm. Elas não servem, porque a autoridade não é para ser servida, a autoridade é para servir. Entende? Quem está em cima tem que servir quem está embaixo. Mas geralmente não é assim, né? Quem tem a autoridade, ele suga, ele engana, ele ilude, persuade quem está embaixo. E nem dá o mínimo direito que ele tem. Infelizmente é assim. Então, como que a pessoa, conhecendo a palavra de Deus, buscando a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, vai concordar com um negócio desse? Não tem como. Então, os cristãos têm que se posicionar. Não tenha medo de perder. Não tenha medo de ser perseguido. Não tenha medo de ser caluniado. Não tenha medo de falarem mau testemunho contra você. Não tenha medo. Não tenha medo de nada e nem de ninguém. Tenha temor à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é muito linda e muito bela de ser ouvida. Mas é muito difícil de ser vivida e praticada. É muito doída. É muito dolorido para mim. É muito dolorido para quem passa por injustiça. Eu fico pensando, foi muito dolorido para José ser traído pelos próprios irmãos, mesmo querendo o bem deles. Foi muito dolorido para José ter sido escravo na casa de Potifar, mesmo ele dando o melhor dele lá. Foi muito dolorido ele ser traído por Potifar, caluniado pela esposa dele, porque ela queria que ele fizesse algo que não ia agradar a Deus. É assim que as pessoas que têm poder fazem. Entende? Elas querem que você faça algo que é errado, que é contra Deus e é contra a lei, contra o certo, contra o sabe? Para beneficiar elas mesmas. Então, a esposa de Potifar queria ter relação com José. José negou. Entende? Para honrar a Deus e para honrar Potifar, porque tinha dado para ele o cargo de governança. Entende? E ele foi o quê? Foi preso. Mas essa injustiça trouxe à tona a justiça de Deus. A justiça de Deus. Ele foi de escravo, ele se tornou governador. Então, não tenha medo, mas que você venha a ser escravo de Deus. Quando José foi para a prisão, ele não se tornou um prisioneiro e nem um escravo deles, não. Ele era escravo de Deus e prisioneiro de Deus. E eu tenho certeza que ele não entendia, que tinha vários sentimentos de injustiça, com certeza doía, com certeza ele chorava, ele clamava, porque não é fácil passar e viver em meio a uma injustiça. Mas ele não foi injusto. Ele foi fiel a Deus. Entende? Então, é isso que eu estou fazendo. Entende? Aí eu oro. Quando chego em casa, eu oro. Entende? Eu oro a Deus. Oh, meu Deus, toma frente. Que seja feita a sua vontade. Mas eu estou explicando para vocês, na prática, aquilo que está... Uma das coisas, isso é só algo que está acontecendo no trabalho, né? Tem dentro da igreja, no ministério, tem, enfim, é injustiça para todos os lados. Mas não tem problema as pessoas serem injustas. O problema é você ser conivente com a injustiça delas e muitas das vezes você ser injustas e aprender a ser injusta como elas são. Fechou? Então, que vai um aprendizado aí para que você venha aprender a se espiritualizar. Guarde bem essa palavra que toda autoridade é constituída por Deus. Mas não quer dizer que
foi Deus que colocou ela lá. A autoridade é o poder, entende? É o poder, não a pessoa. Se a pessoa faz mau uso daquilo que Deus deu para ela, então ela não tem o direito de ser obedecida. Entende? Pelo contrário, ela tem o direito de ser alertada. Assim como aconteceu na Bíblia com vários personagens. Mas isso aí já é outro vídeo, que o vídeo já tá grande pra caramba, 50 minutos. Fechou? Um forte abraço, Deus abençoe vocês e vamos que vamos. Tchau, tchau.